Olá, boa noite para você. Os congestionamentos nas vias de acesso ao Porto de Santos causaram nas últimas 2 semanas um prejuízo de aproximadamente 59 milhões de reais ao setor da região. A estimativa é do Sindamar, que é o Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo. Além do prejuízo financeiro para as empresas, os problemas viários causados pela mega safra de grãos afetam toda a sociedade. Quem precisa chegar à área urbana de Santos e Guarujá reclama. Ontem foi 2h30, ontem foi 4 horas na estrada, criança passando mal, 15 quilômetros de congestionamento diário isso. A Polícia Militar Rodoviária ela tem atuado para a educação do caminhoneiro, para que ele fique sempre na faixa da direita. Muitas vezes nós liberamos o acostamento para que ele estacione, para que a fila seja formada naquele local e a gente tenha uma mínima fluidez possível, que é aquele momento que as pessoas trafegam pela esquerda, pela faixa da esquerda de direção, para que consigam sair de Guarujá, sair de Santos, acessar a capital, e tudo isso faz necessário viaturas da Polícia Militar Rodoviária. Fica aqui 14 horas. Numa fila para você de São Paulo, você andar 65 quilômetros, você passar 14 horas numa fila dessa e o nosso governo nem toma nenhuma providência para resolver o problema desse porto, hein? Até quando vai isso aí? O Ministério da Agricultura estima que a safra de grãos desse ano chegue a 183,5 milhões de toneladas. A capacidade nacional de armazenamento não é suficiente para essa demanda. Nos mais de 17 mil silos espalhados pelo país, cabem 148 milhões de toneladas de grãos. Existe um déficit de 35,5 milhões de toneladas. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador do curso de Tecnólogos e Logística da Universidade de Santa Cecília, Adolfo Eduardo Flório. Professor, existe uma solução para o problema? Falta vontade política ou é tudo muito mesmo complicado? Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Tatiana. Obrigado você pelo convite. Boa noite a todos. É uma conjugação de todos os fatores, na realidade, né? Nós temos um problema de vontade política, porque os investimentos deveriam ter sido feitos em planejamento, em infraestrutura, desde o regimento, quando houve a privatização dos portos. O investimento em infraestrutura cabia ao governo, e isso não foi feito. Isso, ano a ano, nós temos esse mesmo problema se repetindo, é recorrente o tema, né? Então, existe a falta de vontade política em solucionar o problema. E, basicamente, a questão de investimento na infraestrutura. As empresas alegam prejuízos, os caminhoneiros reclamam da demora nas filas, os motoristas, em geral, então, nem se fala. Existe alguém que ganha com isso? Não. Efetivamente, não há ninguém que ganha com esse processo. Todos perdem, as pessoas, os usuários, o país como um todo perde nesse processo. O grande problema é que você tem uma commodity, essa safra de grãos, nós estamos falando de commodities. As commodities, elas têm uma elasticidade de preço muito pequena, né? Então, os custos logísticos impactam fortemente nesse processo. E todo esse custo que é decorrente dessa situação, de falta de investimento, de falta de estrutura, de falta de capacidade de armazenagem, acaba indo aonde? No custo do produto. E isso, o próprio país acaba perdendo a competitividade nos mercados do exterior com relação à sua participação nas exportações. O nosso maior cliente é a China e está tendo problema, já começa a ter problema por atraso nas embarcações, que não consegue partir dentro do prazo acordado, das janelas que os navios e os portos têm para atracar e partir do Porto de Santos e a chegada no porto de destino. Professor, na sua opinião, existe uma medida que possa ser tomada a curto prazo? A curto prazo, tem que ser criado algum bolsão, o que desde o ano 2000 se discute e não sai do papel, a questão dos ecopátios, né? Onde pelo menos um planejamento com os veículos, a retenção desses veículos em um local fora do porto, para que não haja esse congestionamento. O que acontece hoje? O produtor, ele envia a mercadoria para o Porto de Santos e aqui não há nenhum planejamento para os caminhões chegarem ou terem uma acomodação da descarga desses caminhões. Então existe esse acúmulo. A única possibilidade emergencial seria a criação de pátios ou de bolsões, onde você, com planejamento, você fosse criando um desgargalamento do porto, fosse liberando esses veículos à medida que houvessem espaços, tanto nos terminais como nas embarcações. Professor, eu agradeço demais a sua presença aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Obrigado.
Para você ter ideia dos reflexos do trânsito, somente hoje a Secretaria de Educação de Cubatão anunciou que as crianças que estudam na rede pública e que utilizam o transporte da Prefeitura, que é gratuito, não devem ir à escola amanhã. Essa medida foi tomada para que as crianças não fiquem muito tempo dentro dos veículos paradas nas vias. Somente as crianças do projeto Crescer, que é de educação integral, devem sim ir às instituições de ensino nesta quinta-feira. E no próximo bloco, 21 milhões de reais. Esse é o tamanho da dívida de Mongaguá, segundo o prefeito Arthur Parada Próxima. Os detalhes, depois do intervalo. Até já. O prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, contratou a Terracom nesta tarde para realizar a coleta de lixo do município. O acordo foi feito de forma emergencial e tem validade de 6 meses. Em entrevista coletiva, o prefeito de São Vicente anunciou que a Terracom vai receber 2 milhões de reais por mês para realizar a coleta de lixo doméstico na cidade. A empresa vai utilizar os antigos funcionários da Termac. Previsão é que os trabalhos comecem amanhã. Eu faço um cálculo, porque tem muito lixo acumulado, aí de uma semana no máximo, a situação da cidade esteja normalizada. O prefeito disse que a Terracom foi a empresa que aliou o melhor preço e qualidade de serviço. Os 2 milhões de reais mensais superam o valor oferecido à Termac, mas o reajuste foi necessário. A empresa que ganhou essa pesquisa de preço, nós estamos ajustando para que ela nos ajude a aliviar o nosso transbordo, né, que foi uma herança que nós recebemos, e nós temos lá aproximadamente 30 mil toneladas. Como o contrato é emergencial, ele terá validade de 180 dias. Após esse período, outra empresa pode ganhar a licitação e assumir o controle da coleta. Os moradores de São Vicente estavam sem o serviço desde a última sexta-feira, quando o contrato com a Termac foi rescindido. Os munícipes sofriam com constantes greves e o prefeito decretou o estado de calamidade pública. Isso é um caso de saúde pública mesmo, né? Em todos os aspectos. Moradores de Cubatão que ficaram desabrigados depois da enchente que atingiu a cidade no mês passado protestaram em frente à prefeitura nesta tarde. Com faixas e muito barulho, os moradores de Pilões pediam à prefeita e aos vereadores uma solução para a falta de moradia. Eu tenho 4 filhos, não tenho onde ficar, minha casa está área de risco, morro caindo, a minha casa rachada, e ela quer auxílio de moradia de R$400. Eu já rodei 3 dias e não acho casa de R$400. O povo está aproveitando a situação e está aumentando 3 cômodos pequenininhos por R$750. Então a gente que ganha um salário mínimo, a gente vai pagar R$750 da onde? O motivo do protesto é a reintegração de posse dos conjuntos habitacionais do Bolsão 9, que está marcada para amanhã. Eles invadiram os prédios há cerca de 20 dias, depois que perderam suas casas. E agora não tem para onde ir. Queriam jogar a gente para abrigo, só que sem condições totalmente de moradia, sabe? Crianças doentes, com o chão molhado, sabe? Não tem condições nenhuma. No final da tarde, os vereadores se reuniram com parte dos moradores e decidiram que até o fim desta semana, os desabrigados terão uma solução definitiva para o problema. Chegamos num acordo de montar uma comissão especial de vereadores na próxima sessão de terça-feira para tentar tratar junto, né, essa problemática após aí a desocupação dos imóveis. A gente está acompanhando os 11 vereadores, incluindo a comissão de moradores, para a gente estar acompanhando a situação. Da outra vez que teve uma problemática dessa, eles removeram pessoas lá do bairro dos Pilões, né? Tiraram dos abrigos e depois levaram para essas pousadas para dar uma melhor condição, até por conta de que a preocupação deles é com crianças. Então tem criança recém-nascida, pessoas gestantes ainda aí, que tem umas também que eles apontaram que estava próximo a ganhar neném. Então a ideia é essa, de levar essa ideia, conversar com o pessoal da prefeitura para ver a possibilidade de, nesses casos, a princípio, a primórdio, né,
remover essas pessoas para colocar em pousadas. Tem que arrumar um local decente para atender essa comunidade. E posteriormente também a prefeitura tem que ceder um local para que o governo do estado, que já veio a Cubatão, se comprometeu a construir uma faixa de 2.000 moradias para atender essa população e realmente atenda, porque não é só retirar o pessoal de lá e jogar no alojamento, é atender as pessoas na necessidade essencial, que é um local decente para que eles fiquem até a construção dos apartamentos e realmente dar toda a assistência a essas famílias. O prefeito de Mongaguá reuniu a imprensa hoje pela manhã para falar das dívidas públicas. Ao todo, os valores ultrapassam 20 milhões de reais. A denúncia, que envolve a administração anterior, vai ser encaminhada ao Ministério Público. 21 milhões de reais. Segundo o prefeito de Mongaguá, Arthur Parada Prócida, esse foi o déficit deixado pela gestão anterior. Nessa pilha, documentos que comprovam as dívidas adquiridas entre 2009 e 2012. São mais de 120 credores. Referente a fundo de garantia, dezembro, INSS, 13º, salário no valor de R$ 1.852.000, onde 528 mil referente à parte segurada, ou seja, descontou do servidor público e não pagou as obrigações, horas extras que não pagou, terças-férias que não pagou, valores consignados também descontados dos funcionários para pagamento de empréstimo e não repassado à instituição bancária. Outras irregularidades também foram apontadas. Mais as contas de energia elétrica, 67 mil, locação de imóveis mensais até o final do ano, 121 mil reais, aquisição de notebooks que ele presenteou os professores na ordem de 500 mil reais, não pagou. Transporte de alunos para eventos culturais, para passeios, 426 mil. Passos escolares, 646 mil. Segundo o atual prefeito, serão necessários pelo menos 2 anos para saldar as dívidas. Durante esse período, Prócida diz que todos os setores, como educação, saúde e cultura, continuarão funcionando, mas com precariedade. Existe atraso na entrega de kit escolar, de material escolar, de uniforme para as crianças, até porque nós não tivemos transição de governo. O relatório das dívidas será apresentado ao Ministério Público durante a auditoria do Tribunal de Contas, que deve acontecer entre abril e junho deste ano. O atual prefeito espera que Paulinho Wiazowski perca os direitos políticos. A pena é perda dos bens obtidos ilicitamente, ressarcimento dos danos materiais, perda da função pública de 5 a 8 anos, suspensão de direitos políticos, multa até o dobro do dano patrimonial e proibição de contratar com o poder público por 5 anos. Paulinho Wiazowski, que administrou a cidade nesse período, nega as acusações. Eu deixei a prefeitura em estado de governabilidade, tanto de estrutura como financeira, melhor do que quando eu encontrei. Deixei uma prefeitura sem nenhum tipo de serviços essenciais paralisados. Eu peguei uma prefeitura com orçamento de quase 77 milhões e deixo uma prefeitura com orçamento de quase 190 milhões sem aumentar impostos, com repasse do governo do estado, do governo federal. Foi realizada ontem em Santos a missa de 7º dia de Maiara da Silva Oliveira. A jovem morreu com suspeita de dengue e a família afirma que houve negligência no atendimento. Amigos e familiares de Maiara da Silva Oliveira, de 16 anos, compareceram à missa de 7º dia em homenagem à jovem. A celebração aconteceu na Igreja Santa Cruz, na Vila Matias, em Santos. E essa comunhão que nós vamos fazer nos fortalece. Maiara morreu na última quarta-feira com suspeita de dengue hemorrágica. A adolescente foi atendida no PS Central de Santos. A família da jovem reclama do descaso e da negligência médica de profissionais que examinaram a garota. O médico fez um exame, falou que só ia estar pronto no sábado. No sábado eu voltei com ela de novo, pronto-socorro. Aí o médico que olhou o exame falou que deu dengue, que ela estava com dengue. Mas o tratamento da dengue era soro, repouso e muito líquido. Mas eu falei para ela que ela precisava ser internada porque ela tinha uma doença. Que a médica já tinha me falado no outro hospital que ia internar, que não internou justamente porque estava na carência. E eles não ligaram, não deram importância. Ela foi para casa. A segunda para terça, ela falou para mim que não estava se sentindo bem. Isso já era de manhã, na terça-feira. Chamei a ambulância, levei ela para o PS Central. Chegou lá, ela foi para a emergência. Depois que ela saiu da emergência, conseguiram lá uma vaga para ela, uma internação, ela internou.
Umas 11 horas da manhã ela subiu para o quarto. E ela ficou no quarto até a hora que ela morreu no quarto, sem subir um médico para dar uma olhada nela. E eu falando que ela estava passando mal toda hora. Infelizmente, ela não teve o atendimento que deveria ter. Abalados com a perda da filha, os pais de Maiara pretendem levar o caso à justiça. Gostaria de mandar um recado para aquele médico da emergência que atendeu ela, que falou que ela não era melhor do que ninguém. Realmente ela não é melhor do que ninguém, porque todo mundo é igual. Mas se ele tivesse atendido ela como merecia ser, eu acredito que minha filha hoje estava aqui com a gente. E também para a enfermeira que atendeu ela lá no leito, no quarto, a gente chamava a enfermeira falou que ela estava forçando a respiração, que ela não estava passando mal, ela estava forçando a respiração para fingir que estava passando mal para ser bem atendida, não era isso. Se ela tivesse forçando a respiração, ela não tinha falecido lá no quarto onde faleceu. Foi negligência médica e eu vou querer justiça. Não vai trazer ela de volta, mas eu espero que eles não façam mais isso com mais ninguém, entendeu? A Secretaria de Saúde informou que aguarda o resultado do exame para confirmar a causa da morte de Maiara e disse ainda que a jovem recebeu o atendimento adequado no pronto-socorro central. Sexta, sábado e domingo será realizado um dos maiores eventos de cirurgia plástica de toda a América Latina. Os detalhes com a repórter Mariana Rio. O 14º Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica vai acontecer em São Paulo. O evento vai reunir mais de 1000 profissionais do mundo inteiro. Sobre esse assunto, agora eu converso com um dos coordenadores do evento, o cirurgião plástico, o doutor Evaldo Bolívar. Qual a importância de um evento desse porte? Eu acho que a importância é que este congresso, esse simpósio, além dele ser da sociedade, ser apoiado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é apoiado também pela ISAPS, que é a Sociedade Mundial de Cirurgia Plástica. Quem o senhor destacaria? Eu destaco o professor Ivo Pitangui, que vai ser o presidente de honra. Eu destaco o James Goldring, dos Estados Unidos, Caro Gasperoni, da Itália. Obrigada, doutor. Mariana Rio para o Caderno Regional. E a seguir, a Páscoa aquecendo o mercado de trabalho na região. A venda de ovos de chocolate gera novos empregos. Nós voltamos já. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou hoje concurso público para o preenchimento de 375 vagas. Serão contratados 96 agentes técnicos de assistência à saúde, 97 analistas socioculturais e 182 analistas administrativos. Eles vão atuar nas 91 diretorias regionais de ensino, incluindo aqui a Baixada Santista, e órgãos das centrais de administração. Os salários variam de R$ 1.268 a R$ 2.169. Os interessados podem se cadastrar até o dia 12 de abril no site da Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 74. A Páscoa está chegando e, com isso, aumenta a expectativa de venda dos lojistas. Para atender a nova demanda, contratações, quem sabe não é a chance de voltar ao mercado. A Aline voltou ao mercado de trabalho em uma oportunidade temporária que surgiu durante as semanas que antecedem a Páscoa. A atendente agora quer transformar esta chance em um emprego fixo. Vai se esforçar bastante, trabalhar com empenho? Vou me esforçar bastante, se pretendo. Gabriel é o dono dessa loja de chocolates no bairro do Gonzaga. A contratação de novas funcionárias foi uma necessidade para atender a demanda de clientes durante a Páscoa. A nossa Páscoa a gente fala que é o nosso Natal, né, a Páscoa. Então é o melhor momento de vendas no nosso ramo de atividade. Então tem toda uma preparação, a gente tem que contratar funcionários extras. É uma demanda que a gente vem um tempo antes se preparando para isso. Vocês têm 2 lojas aqui na cidade de Santos, contrataram quantas funcionárias em cada loja? Isso, a gente cresceu uma funcionária em cada loja, né, e que a gente pretende efetivá-las para o ano todo. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista aponta que 83% dos lojistas estão otimistas com a Páscoa desse ano. A estimativa de aumento nas vendas é de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Como a Páscoa é o nosso terceiro maior movimento do ano,
porque ela movimenta todos os setores da economia, porque ela movimenta presente, ela movimenta restaurante, ela movimenta o ovo, ela movimenta o almoço do domingo de Páscoa e a quaresma toda, com peixes e bacalhau e toda essa gama de produtos. Isso faz com que aqueça as vendas, aqueçam também o número de trabalhadores também que trabalham especificamente para a Páscoa. Em Praia Grande já começaram os ensaios para o espetáculo que conta a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, mas ainda há vagas para quem quiser participar. Música e muito dinamismo. Isso é o que promete o roteiro da encenação da Paixão de Cristo de Praia Grande. O espetáculo está na 3ª edição. Nós estamos não só com um texto bonito, mas nós estamos com também um grande trabalho estético mais completo dentro. Sem dizer também a junção de músicas. Músicas compostas por nós, compostas pelo nosso diretor Petrúcio, compostas por nós mesmos, né, para o espetáculo, tornando o espetáculo muito mais musical. Andressa será Maria. Esta é a primeira vez que participa da encenação. Já Nil tem um espetáculo no currículo, só que esse ano vai atuar como Jesus. Me preparando bastante, né, para esse personagem, né? E a gente está assim com maior expectativa. Está sendo bem preparado para fazer um grande trabalho. A responsável por dar voz ao musical é a cantora Simone Alfaro. São 24 anos de carreira, mas esse será o ano de estreia da encenação. Está sendo muito legal participar e eu só posso dizer que vai ser emocionante. Atualmente há 80 pessoas da comunidade que ensaiam para o espetáculo e ainda há vagas para contracenar na encenação da Paixão de Cristo de Praia Grande. Para se inscrever, basta comparecer aqui no Palácio das Artes de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. O espetáculo vai acontecer nos dias 29 e 30 na Praça Seferino Gonzales Vegas, no bairro Guilhermina, a partir das 9 horas da noite. A entrada é franca. Para quem gosta de artes visuais, a Pinacoteca em Santos tem uma nova exposição em cartaz. São trabalhos do desenhista e pintor Guilherme Faria. A repórter Andressa Ramírez esteve lá e mostra um pouco do que o público vai poder conferir. Cores suaves e linhas simplificadas marcam as obras de Guilherme Faria. Essa é a mostra do pintor, gravador e desenhista brasileiro que expõe pela primeira vez na cidade. Na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, estão reunidas 57 obras do artista, entre elas litogravuras e aquarelas. Uma coletânea do trabalho produzido entre 1978 e 1993. A exposição segue até o dia 7 de abril. As visitações acontecem de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. E a Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão. E a edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau.